Dos bastidores da TV e do futebol, direto para essa mesa de bate-papo. A gente está aqui hoje para inaugurar o canal da In The Game, podcast número 1. E eu estou aqui ao lado da Natália Freitas, do Felipe André, repórteres esportivos, jornalistas que vão falar hoje sobre essa profissão, sobre o dia a dia, sobre tudo que acontece nos bastidores da TV e do futebol. Para iniciar, eu queria dar boas-vindas, Natália. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado também, a TV Anhanguera, a Rede Globo, o Renatinho aí que liberou a Natália. Prazer estar com você inaugurando o canal aqui hoje. Eu tô me sentindo honrada, né? Logo na estreia, ser convidada. Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo aí que tenho certeza que vai render bastante. Felipe, obrigado também. Obrigado ao pessoal da ESPN por liberar o Felipe. Tá no dia a dia com a gente, né, Felipe? Prazer estar com você aqui hoje. Prazer é meu. Obrigado, Murilo. Muito obrigado pelo convite. Natália também. Sempre bom estar ao lado de vocês. E é isso, vamos trocar uma ideia. Vamos ver o que sai, o que o pessoal vai conseguir absorver da gente aqui. A ideia hoje é para falar sobre futebol, mas não dentro de campo. É para falar mais sobre os bastidores, o dia a dia, o pessoal que está no corre do futebol. Acontece muita coisa, né? Fora das quatro linhas, e a gente está aqui para falar sobre isso hoje. A Natália, para quem não sabe, a gente trabalhou junto na 730, né, Natália? Foi, lá no comecinho. Isso, a antiga era rádio estagiária. 730, a Natália entrou de estagiária. Foi. Eu já estava encerrando a minha carreira na rádio, mas a gente ainda teve tempo de trabalhar. Então, como é que foi seu início de carreira? Sempre foi seu sonho trabalhar? Como é que foi para você iniciar nessa área que você está hoje? Eu sempre fui muito tímida, né? Assim, e jornalismo no começo não passou na minha cabeça. Mas eu sempre gostei muito de futebol e eu sempre assistia com meu pai. E eu dava meus pitacos, né? Querendo, sei lá, ser comentarista. E aí meu pai que me deu esse passo, assim. Por que você não tenta fazer jornalismo, né? E aí eu fiz. Aí depois que eu entrei no jornalismo, aí eu tinha convicção do que eu queria, que era mexer com o esporte, né? Era trabalhar com futebol. E aí, foi isso. Aí a minha meta sempre foi trabalhar com futebol. Então, fiz a faculdade e meus estágios eu sempre procurei fazer nessa área. E aí foi quando eu comecei na 730. Eu fiz um estágio rápido na Record, 2015. Aí, em 2016, eu comecei na 730. Foi meu último ano de faculdade. Então, foi uma escola muito importante para mim na época. Nossa, 730 é absurdo que ela ensina, né? Até hoje, eu comecei lá também. Eu tive... Meu primeiro estágio não foi no futebol, foi na parte de jornalismo político. Eu fiquei 6 meses no Jornal Opção. E aí depois eu fui para a 730. Mas o que é a escola 730 é absurdo, né, Natália? A gente teve lá muito contato com o futebol, com o jornalismo em si, o jornalismo raiz. Então, realmente, fez toda a diferença. E naquela época, eu não lembro se a gente já chegou a atuar junto, mas você estava no portal ou já estava na rádio já nessa época? Eu entrei como produtora. Então, produtora da rádio. À tarde. Eu trabalhava junto com o Rafael Bessa. Ele apresentava um programa às 5 da tarde. E aí eu era produtora desse programa. Mas eu sempre chegava mais cedo, aí eu pegava o horário dos debates. Então eu pegava, assim, os caras mais cascudos mesmo, né? Os mais experientes. Dr. Ledes, o Evandro, o Edson Rodrigues. Acho que era basicamente esse pessoal mesmo. O Charlie, né? Que eu acho que... eu sempre falo que, nossa, acho que 80% do que eu sou hoje como profissional é por conta do Charlie, que foi meu professor mesmo, né? Quem me deu a oportunidade, porque assim, eu e o Felipe, a gente meio que cresceu junto ali, né? Na parte do jornalismo, eu acho que eu me formei antes, né, Felipe, de você. Mas a gente pegou mas quando eu comecei a ser repórter mesmo, eu peguei ali um período junto com o Felipe. E não tinha setorista mulher. Na minha época, não tinha. Sim, muito pouco, né? Assim, quem acompanha a rádio sabe, né? Que rádio tem setorista, o jornalista que fica ali responsável por clube. E não tinha mulher naquela época. E aí eu fui a primeira porque o Charlie teve a coragem de me colocar, porque eu sei que o rádio é um ambiente muito conservador. Ele teve a coragem de me colocar, né? Então, assim, eu sou muito grata por ele hoje em dia e foi onde eu aprendi muito mesmo, na 730. Vocês fizeram faculdade juntos, então? Não. A gente pegou uma aula junto. Foi. Eu sou mais velha, eu entrei antes. Mas a gente só pegou a aula porque eu antecipei. Era uma aula já... o menino prodígio, né? Era uma aula de teologia. Era matéria de teologia, mas já era, assim, finalzinho de curso. Pra Natália, eu ainda tava, segundo, terceiro. Você formou em que ano? Eu formei em 2018, 2. Não, eu formei em 2016, 2 anos antes. Eu formei em 2014. Então. Eu entrei em 2015. Você formou, eu não tinha nem começado. Não. Mas aí foi isso, aí a gente pegou a gente teve essa aula junto, a gente se conheceu na faculdade, assim, eu já sabia quem era a Natália,
porque já estava nesse negócio de rádio, de rede social, a gente começava a conhecer, saber quem eram as pessoas. Mas aí foi quando ela vira setorista de rádio e eu começo a trabalhar também na área, que aí a gente tinha um dia a dia muito forte no Atlético. Com o Alex, com o Jânio, com o Vinícius, Foi. o Romeu no começo. O Eric Maravilha, vocês não chegaram a conhecer, não? Eu sei quem é, mas não é da minha área. Não é da nossa Cara, época, agora, não. que coincidência. Eu também comecei a minha carreira no Atlético, como setorista. Mas aqui... Na verdade, eu cobria folga dos meninos, que eram setoristas. Eu estava na 730 como já repórter da rádio, mas era folguista. Então, assim, o dia de folga de eu ia lá e cobria o time, né? Uhum. A primeira vez que eu comecei a fixar foi no Atlético também. Eu acho que o Atlético é o clube que mais tem essa oportunidade por ser um clube mais aberto, né? O Atlético sempre foi um clube... Sim. O Vila também tinha essa premissa antigamente. Mas nessa nossa época, por exemplo, minha da Natália, chegou um momento que, principalmente com pandemia ali, todo mundo fechou as portas, só o Atlético continuou. Então, ele ainda te dá essa base de ser um clube que você consegue... Porque você tem tendo acesso, contato, né, no dia a dia, te ajuda... Nossa, isso muda muito. Não, Muda muito. Você entende o que é o futebol, o que é um treino, o que é os processos internos, o que é um dia a dia, assim, e faz uma diferença brutal, assim, na formação. E a sala de imprensa do Atlético era aberta, né? Então, por exemplo, tinha treino 3 horas. Se eu chegasse no CT do Atlético meio-dia, eu entrava para a sala. Então, Sim. eles deixavam para a gente lá um ponto de trabalho mesmo. Inclusive, na minha época, a rádio tinha até um conector que ia direto para o transmissor da rádio. Talvez seja por isso, né? Esse início de todo mundo lá ali, porque era realmente um ambiente que integralizava muito, né, a equipe. Eu lembro de, muitas experiências lá com repórteres, com setoristas, né, que viviam o dia a dia do Atlético. E Felipe, a Natália falou aqui, a gente eu já conhecia, né, o pessoal agora também já está conhecendo. O início dela foi na 730, o seu início no jornalismo esportivo. Como é que você iniciou a sua carreira? Cara, assim, antes de formar ou depois de formar? Porque existem 2 processos. Não, antes. Tudo que começou tá valendo. Eu falei já. Antes, eu falei do estágio. Eu estagiário também. Porque antes de iniciar, assim, iniciar a faculdade... Vamos voltar, né? Tinha muito essa questão de timidez, de querer trabalhar com esporte. No meu caso, criança, homem, vai jogar bola. Vai jogar bola. Não deu conta, né? Não. Chega um momento que você tem que falar assim, eu vou jogar bola ou eu vou estudar. O que eu vou fazer? Minha escola tinha virado integral no meu 2º ano do ensino médio. Eu falei, olha, ou você vai continuar tentando. Eu tinha 2 amigos meus que continuaram tentando. Um chegou a jogar um goiano sub-17, se eu não me engano. O outro não. Ou você faz isso ou você vai estudar. O que você faz? E aí eu falei, meu negócio é estudar, não é correr, né? Meu negócio é muito correr. Aí eu fui estudar. Chinelinho já, desde o início. Aí terminei a escola. No que eu terminei a escola, já entrei na PUC. E aí, quando eu termino meu primeiro ano de faculdade, de 2015, quando a gente vai para 2016, eu inicio um projeto junto com mais 3 amigos na época, pra gente poder... Qual que é a ideia? Aparecer. Eu preciso que as pessoas comecem a saber quem eu sou para eu tentar ter um tipo de oportunidade. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente está num espaço que tem pouquíssimas oportunidades, né? Não é... olha que tanto de vaga sobrando. Não tem. Em Goiás, principalmente, né? Exatamente. Não tem isso. Então, a gente montou um canal no YouTube. E aí, em 2016, a gente começou. Qual que era a ideia? Ir na base. A gente ia na base, era eu, o Pimenta, tinha o Jeff e o Gustavo. E aí a gente ia na base para fazer cobertura de jogo. Então a gente fez um Atlético Trindade, Goiano Sub-20, porque ali não tinha ninguém. Veículo tradicional, ninguém assistia o Sub-17, ninguém ia ver o Sub-20, ninguém ia acompanhar a base, ninguém sabia quem era o gestor de base, o treinador do Sub-20, não tinha. É o espaço que você encontrou para começar. E até pra gente poder ter essa facilidade de conseguir entrar, de conseguir entrevistar as pessoas. Então a gente montou esse canal. O canal durou pouco, aí acabou. Depois, aí veio o outro canal, que aí veio só eu e o Pimenta, que aí virou 10 centralizados. Esse projeto durou até bastante tempo. E a ideia era essa, a gente começar. E aí, nisso, a gente começou a entrar nos clubes, conhecer, sabia a base de um, treinador de outro, cobria time que ia pra Copinha, que ia jogar o Goiano, que ia jogar a Taça Mané Garrincha, que ia jogar a Copa Goiás. E aí foi nisso que a gente começou a entrar, de fato, e conhecer as pessoas, conhecer os jogadores que também estavam na mesma faixa de idade, que hoje são profissionais, que hoje estão jogando... Hoje, na época era sub-17, era sub-20. E aí foi através disso. Quando eu formei, eu entrei... A minha primeira base, a primeira escola foi o Jornal Hoje, que é um jornal impresso aqui de Goiânia. Sim. E aí, o que eu utilizava o jornal? Para poder ir aos clubes. Era
quando eu entrei, só tinha eu para fazer esporte no jornal impresso. O trabalho era uma página, depois virou 2, aí contratou uma outra pessoa, que é o Luiz Felipe, que hoje está no Popular. Não, na verdade ele já estava, e eu que cheguei depois. E aí, eu comecei a ir no dia a dia do clube. Então, hoje vai ter coletivo no Goiás, vamos no Goiás. Hoje tem coletivo no Vila, vamos no Vila. Hoje tem coletivo no Atlético, vamos no Atlético. E aí eu aproveitava disso pra gente poder ir no dia a dia, conhecer as pessoas, e aí virou um processo. Aí de jornal, eu comecei a fazer transmissão com o Ítalo, na época de Maicujo, que aí virou Eleven Sports. Que eram jogos da CBF, jogos da Federação Eles Goiana. pegaram um contrato com a CBF para transmitir brasileiro de base, Copa do Brasil de base e feminino. Então tinha brasileiro sub-17, brasileiro sub-20, feminino A3, feminino A2. Essas competições de base, e aí a gente tinha transmissão. Então, por exemplo, pegava um Atlético e São Paulo. Hoje Goiás teve Goiás Atlético e Flamengo. Fortaleza no Sub-17, né? É mais ou menos Nessa, alguns anos atrás, a Eleven Sports iria transmitir. Sim. Hoje é CBF TV. Algumas pessoas talvez se lembram da Eleven Sports quando tentou transmitir um jogo do Flamengo uma vez do Campeonato Carioca e deu um BO. Porque é uma plataforma para jogos pequenos. Uhum. Não era uma plataforma. Aí depois ela foi vendida e hoje no Brasil ela não existe mais. E aí, de fazer isso, a gente começa a apareceu a oportunidade para mim de ir para Bandeirantes. E aí foi quando me chamaram para ir para Bandeirantes, para ser setorista do Atlético. E aí, Bandeirantes, mais Goiás, teve Fenomenal e ESPN. O Felipe parece aqueles jogadores que passam por muitos times, né? Eu fiquei assim, o meu eu não vi, eu vesti poucas camisas. 20 anos e 70 times no currículo. Eu vesti poucas camisas. Eu acredito que eu também, assim. Eu vou parar pra pensar nisso, mas eu acho que também que minha carreira não foi muito... Não, e eu tenho na minha cabeça que eu não gosto de mudar muito, mas agora que eu vou falando... Não, isso porque ainda teve alguns portais que pegava pra escrever, pra tentar fazer um dinheiro, alguma coisa assim. Eu fiquei 7 anos na rádio. Depois... 7 anos é muito tempo. 7 anos, na 730, que virou Sagres, eu conto uma coisa só, né? Que era o mesmo prefixo, tá? E aí depois... agora 3 anos na CBN e na TV. Conciliando. Da Sagres você foi direto pra TV Anhanguera já ou não? Eu fui pra CBN primeiro. Eu saí na Sagres em dezembro de 2022 e em janeiro de 2023 eu entrei na CBN. Aí, na TV eu entrei em abril de 2023. 3 meses só. Foi bem rápido. Foi bem rápido. E como é que foi essa transição de rádio pra TV? Muito. Porque é uma dificuldade, né? Eu fui de rádio. Inclusive, eu tô aqui hoje desafiando alguns demônios, porque eu não gosto de vídeo. Eu sou um jornalista que nasceu para ser de background, tanto que minha carreira hoje ela é praticamente, né, de bastidor. Fica cortando a gente lá, ó. Mas o trabalho dele é cortar o nosso agora. Não pode. Bota colete. Não filma. Bota colete. Mas como é que foi essa transição? O vídeo é muito difícil. É muito diferente. Na sua época de rádio, não tinha imagem. Não tinha. Agora, não tinha. Rádio é só imagem. Inclusive, a rádio, tem isso. a 730, ela foi pioneira nisso, porque eu lembro, eu saí da rádio em 2017, quando eu fui para a comunicação do Atlético. E eu lembro já de ter webcam no estúdio, e eles já faziam testes em 2016 para poder transmitir ao vivo. Sim. Só que na época não era para YouTube, era no Twitter ainda. Era uma plataforma que o Charlie acreditava muito e que ele via ali que tinha condição de fazer um ao vivo com imagens pro Twitter. Né? E depois as rádios hoje viraram web rádios. Acho que só tirando a CBN, né? A CBN ainda a CBN ainda não. Mas como é que foi essa sua transição para vídeo? Nossa, foi um desafio muito grande, porque assim, na 730 eu já fazia vídeo, mas assim, você fazer um rádio com vídeo é diferente de você fazer só o vídeo, né, a TV. Porque assim, o rádio mesmo pro YouTube, você tem que descrever tudo, porque ao mesmo tempo que tá no YouTube, também tá só no FM. Então as pessoas estão te ouvindo, então você tem que explicar para ela o que as outras pessoas estão vendo. Então acaba que ficava assim com vídeo, mas era um rádio, né? E na TV é muito diferente, porque a TV você tem a imagem, então coisas que você descrevia no rádio, você não precisa fazer isso na TV, né? Então, para não ficar redundante. Então, isso foi um desafio. E um outro desafio, não sei se para o Felipe também, para mim, foi narração. É muito diferente. O rádio é muito mais, assim, acelerado. E na TV você tem que estar conversando com a pessoa, assim. Então, narração de fechar VT. Eu fiz fono lá na TV Anhanguera. A gente tem uma fono à disposição, que ela atende a gente, assim, constantemente, né? Então, no começo, eu pegava muito firme isso com a fonoaudióloga para tentar mudar. Só que aí, o que acontece comigo? Eu não saí do rádio.
eu tô conciliando os dois. Então, às vezes, eu tenho que... Virar a chave ali. Eu tô gravando um texto pra TV, aí eu tenho que desacelerar, eu tenho que pensar que eu tô pra TV e desacelerar, sabe? Assim, o perfil da CBN não é igual... Eu ia comentar isso. A CBN, ela é uma rádio que não tem aquele pique do AM, né? Aquela velocidade, aquela empolgação. Então... É o que facilitou, mas ainda assim é diferente. Então, pra mim, é um desafio ainda, assim. Eu consigo dividir, vejo que melhorei, mas ainda é um desafio. Porque às vezes eu vou pra cabine de off pra gravar, eu vejo que eu tô muito acelerado. Eu vou lá, gravo de novo, pra fazer um tom mais tranquilo. E o Felipe já pegou a rádio na época de rádio/vídeo, ou não? Já, sempre. Sempre, né? Sempre. Dando trabalho em campo, filmando o que não podia. Eu prefiro até quando não podia gravar. Assim, quando eu entrei no rádio, na minha estreia no rádio, eu já baixa o Skype, e aí você bota aqui o celularzinho, e aí você tá falando, tá com o microfone e tal, já tem que estar no Skype, tem que Te estar no ajudou Zoom. depois pra TV? Cara, eu acho que sim. Igual, eu gosto de ter atenção a esses detalhes, igual de posicionamento, de me ver na imagem, de saber se eu tô enquadrado. Eu tenho que ter essa coisa no meu mental pra eu saber que tá tudo certo, sabe? Eu tenho agonia, se eu achar que tem algo errado, me incomoda. Mas, cara, sempre, na rádio era pô, e assim, às vezes é canseira, porque você tem que estar aqui. E aí eu tinha um tripézinho pequeno, e aí você segura o tripé aqui, mas você tá com o celular aqui, e tá aqui, aí você tem que estar aqui. Você tem que olhar se tá saindo a entrevista, se tá saindo o vídeo. Você tá fazendo imagem, mas você tá fazendo a entrevista, mas você tem que preocupar também se a imagem tá enquadrada. Boa, né? Porque às vezes não tem um produtor com você. Pô, hoje eu raro. vejo... hoje eu vejo que algumas rádios ainda conseguem levar alguns produtores para acompanhar os repórteres, mas assim, não tem. Então, você tem que estar fazendo os dois e tem uma cobrança para que você faça os dois, porque tem que ter o corte para rede social, tem que ter a imagem para poder rodar no outro dia, não é só o áudio. Então, assim, a rádio é cada vez menos rádio, né? A rádio em si, bruta, rádio, não tem mais, é muito difícil. O que a CBN faz hoje é muito raro, você fazer o rádio. Você se preocupar com... Eles têm que se preocupar com a imagem, aí tem a qualidade do áudio, tem a sua internet tem que estar boa para poder ter a boa qualidade do áudio, da imagem também. Às vezes o seu áudio também vai pelo celular, porque para você poder fazer os dois. Então, assim, sempre no meu processo de rádio sempre foi isso. Então, vai fazer viagem. Eu tenho um tripé, você leva o tripé, leva o celular. Compra um carregador portátil para estar junto, porque você vai precisar, porque a bateria vai acabar, porque a bateria não vai durar o jogo inteiro, não vai durar uma jornada, você quer fazer uma jornada de 2-3 horas antes do jogo, fazer o jogo e fazer uma jornada de 2-3 horas depois, mas que bateria que a gente tá falando dos desafios, né? Mas assim, pra mim... O rádio foi muito importante, principalmente no ao vivo. Hoje a gente faz transmissão, o rádio te dá uma segurança, eu sempre falo isso, assim. Por mais que você vê uma câmera na sua frente, mas você tem uma segurança, porque o rádio você tem que ficar segurando, você segura lá um tempão. Conteúdo o tempo inteiro. Né? Você tem que ficar falando. E aí na TV, às vezes, é bem mais rápido, como você já vê, já passou. Então, assim, eu vejo que muita gente tem pavor de ao vivo em TV. E pra mim, a parte que eu mais gosto, eu amo entrar ao vivo. É muito bom. Eu prefiro 1000 vezes fazer as coisas ao vivo do que gravado. Não, a minha maior dificuldade, porque assim, no gravado tem que estar perfeito. Então, o texto tem que estar perfeito, a imagem tem que estar perfeita. Pode gaguejar, né? Cara, o ao vivo, se você errar um negócio, você corrige na hora e segue e vai embora. Por exemplo, eu vi uma repercussão essa semana muito grande, porque teve a paralisação do jogo da França no intervalo. E aí eles ficaram segurando ali, a Casé, o jogo era exclusivo, né? Eles ficaram segurando ali questão de 2 horas. Cara, a dificuldade que é pra isso, cara. E assim, é um absurdo, mas pra quem é de rádio, isso é uma quarta-feira comum, né? Você faz isso muito. Qualquer coisa, você tem que estar 2 horas no ar, você tem que caçar um trem, você tem que ter algo na manga ali, você tem que ter uma informação, você tem que... Porque assim, e eu acho, e é muito disso, o improviso, você tem que ter... Cara, a gente não vai ter jogo daqui 1 hora. Pô, que a gente cai o mundo de chuva, cai o mundo de chuva. Atlético e Craque, aquele jogo que foi adiado. Atlético e Craque sempre, assim, ó. Eu vejo lá na tabela do Goianão. Hoje eu tô na Federação Goiana de Futebol, então eu tenho facilidade de ver. A hora que eu vejo lá Atlético e Craque, eu falo assim, pode anotar, esse dia vai cair chuva. Não, é absurdo. Cara, o que chove em dia de Atlético e Craque é
E não aí, sei o porquê. Mas você vai lá e entrevista torcedor, aí você vai lá e entrevista o delegado da partida, o árbitro, quem deixar. Técnico. há uns anos atrás você podia ter um pouquinho mais, hoje você pode um pouquinho menos. O que eu posso fazer aqui? Então, vambora. né? Boa, gostei. O que a gente pode fazer aqui? Mas faz eu parte. e o Felipe sempre fomos obedientes, Sim, a gente nunca deu trabalho. Nossa, tem não, tem hoje muita tá gente fácil. que dá trabalho. Não, hoje tá fácil. A gente não dá, não. E a gente está falando agora de digital, né? Comunicação hoje não se faz mais sem redes sociais, sem essa parte tecnológica, as rádios migrando, as TVs também entendendo, né? A Globo com a movimentação do GE, uma equipe totalmente focada no digital. Como é que vocês vivem isso hoje? Né? Tanto a Natália que está na Globo, você que está na ESPN, o Felipe, que também tem uma produção muito grande, né? No Instagram, nas redes sociais. Mudou a maneira de fazer jornalismo? Cara, eu acho que a gente tá... particularmente, eu tô sempre pensando o que é essa história, o que isso aqui rende, isso aqui vira história, porque a gente, assim, no fim do dia, o que é o jornalismo? A gente tá contando uma história, a gente tá contando alguma coisa. Então, eu acho que eu penso bastante no que o digital poderia aproveitar isso aqui, a TV poderia aproveitar? Não, a TV, eu acho que esse conteúdo aqui, talvez para a TV, talvez não vai caber na grade. Tá bom, mas o digital, tá, o site. E aí a gente tenta trabalhar e vender a pauta, né? Aí você tem que vender seu peixe também. Se você quer aparecer, você tem que vender seu peixe. O digital é 24 horas, né? Então não tem tem que entrar até às 8. Você encaixa um momento e encaixa público. Tem público o tempo inteiro em qualquer lugar, né? Qualquer hora, facinho, assim. Eu acho que para mim são dois grandes desafios. O primeiro é você pensar nesse outro lado, igual o Felipe falou, você não pensar só na TV. Por exemplo, você vai fechar um VT de um jogo. Às vezes tem uma coisa lá que é agora, por exemplo, sai do intervalo, o pessoal vaiando. Você já pega lá seu celular, filme e posta. Porque depois vai sair no jornal só no dia seguinte. Então, assim, sabe? A gente tem que começar a pensar, a gente abre a cabeça para pensar. E eu acho que pra gente também é desafiador, porque a internet, por mais que ela te dê um alcance, ela também te traz desafios. Tem muita gente que não é jornalista que usa as redes sociais para falar de forma irresponsável, né? Então, eu acho que para nós que somos jornalistas, que tá sempre checando o que é a verdade da informação, virou um desafio grande por ter que combater esse tipo de coisa também. Então, acho que são dois grandes desafios, mas eu acho que é natural, né? Acho que as coisas vão mudando e é normal a gente ter que se moldar também, né? Pensar de outra forma. Não, e ter que passar a notícia em menos de um minuto. Né? Porque ninguém aguenta ficar em rede social vendo um vídeo de 3, 4, 5 minutos. Eu acho que é isso. O que a Natália falou é muito importante, porque você tem que... A pessoa quer a informação agora. E aí existem as meias notícias, né? E aí eu acho que é onde que tem, assim, que as pessoas precisam talvez trabalhar para você não ter uma meia informação. Porque às vezes a nossa informação é desmentir a informação do outro. Porque acontece. Você tem a informação, assim, você precisa ter a informação completa. Você não pode, só com a pressa de publicar. Ciclano, tal time X contratou o jogador A. Tá bom. Quem é esse jogador? É definitivo? É empréstimo? O clube paga? Não paga? Tem alguma cláusula de compra? Não tem cláusula de compra? O cara já chegou, o cara tá na cidade, o cara vai chegar na cidade, o cara pode jogar quando? Você tá no período de janela aberta? Tá bom, você tá no período de janela fechada. Quando que esse cara joga? Então, assim, eu acho que são várias coisas para você ter uma informação completa, para você poder chegar... Porque, assim, não tem como. Você tá ao vivo, fala, fulano contratou tal jogador. Tá bom, e aí? Não, é só isso, peraí. Tempo de contrato. Deixa eu ali. Nem vê mais tempo de contrato. Aí você vai ver. Agora o tempo de contrato vai até o fim do ano. Tá, e o time vai pagar? Não, peraí, deixa eu ver. Não existe isso. Não existe meia informação. Então essa pressa... É a pressa, né? Mas você acha que isso não pode ser o grande trunfo das grandes mídias, que é o fato de ter a confiabilidade e essa precaução ao informar, que quando todo mundo vê a chancela da Globo, a chancela da ESPN acredita? Sim. Porque eu passo isso como consumidor de notícias. Às vezes eu vejo, aí eu olho a fonte e falo, nunca vi esse jornal, nunca vi essa pessoa. A hora que bate ESPN, bate Globo e algumas outras, você nem pensa, você tem certeza que aquilo aconteceu. Não pode ser um trunfo das grandes emissoras contra esses blogs e esses influencers? Eu acho que é o grande trunfo, né? Mas muitas vezes a pessoa quer informação tão rápida que às vezes nem checa, né?
Às vezes vê lá no Twitter, pronto, Já passou. manda no grupo do Zap. Já manda, já compartilha. Assume como verdade e pronto. A partir do momento que a pessoa... Sim, porque a partir do momento que o ser humano assume como verdade, às vezes não é. Às vezes a pessoa quer que aquilo seja verdade. Esse, eu acho, talvez é um grande problema. Hoje, aí a gente pode falar de bolhas e tudo mais, mas assim, às vezes as pessoas vivem numa bolha e quer que aquela bolha seja fomentada. Então, se aquilo é legal para o que você pensa, é isso aqui é verdade. Então, às vezes, até você tentar trazer a informação correta, às vezes a pessoa também não quer. Então, acho que é muito complicado. Mas é isso, o trunfo de você ter o selo ESPN, o selo Globo, é fundamental para a gente manter o peso do jornalismo. E esse dia a dia de vocês nessa cobertura esportiva, né? A gente tem jogos aí normalmente final de semana, às vezes meio de semana. E entre um jogo e outro, como é que funciona a rotina de vocês? Apuração, entrevista, vai no CT, vê treino. Eu não sei como é que tá hoje. Na minha época de assessor, os treinos eram limitados, hoje me parece que está um pouco mais, né? Como é que tem sido essa rotina de vocês no dia a dia para uma preparação pré-jogo, vamos dizer assim? Você quer que eu comece? Pode começar. Assim, eu brinco, né? Que para mim, meio de semana é como se fosse o treino e a transmissão é o jogo, para o jogador, para a gente também. Eu e o Felipe, a gente brinca que a gente é muito parecido nisso, né? A gente construiu uma amizade, né? E a transmissão é, assim, é a melhor coisa. Mas, assim, a minha rotina, eu trabalho em 2 lugares, né? Eu trabalho na rádio, CBN, e também na TV Anhanguera. Na TV eu tenho um horário fixo, de manhã, e na rádio eu trabalho em dias de jogos. Então, assim, tem dia, quinta-feira, teve uma quinta-feira aí, Sport e Atlético, jogo 9 da noite. Eu saí da rádio 00:30. Mas na sexta-feira, 8 da manhã, eu tava na TV. Então, assim, é conciliando mesmo, assim. E eu acho que a apuração não tem hora, né? Em qualquer momento. O que você falou sobre acompanhar treino, pra mim, eu não sei se você ia fazer essa pergunta, mas acho que pra mim o mais difícil hoje do nosso dia a dia é esse, a gente não poder acompanhar, a gente não poder estar lá. Em época de rádio, a gente ficava o dia inteiro lá no CT, o dia inteiro. Às vezes até de folga, eu ia lá, porque eu moro perto, eu ia lá e assistia. E hoje em dia a gente não tem essa liberdade mais, né? Limitou bastante. Então essa é uma das grandes dificuldades. Então a gente vai quando tem janela mesmo, assim. Pela TV é isso, né? Tem coletivo, você pode assistir treino e você vai. E mais apuração é o tempo inteiro. E aí tem um programa, né? A gente faz a edição do programa. A gente se preocupa em fazer reportagens de outros esportes também, porque só o futebol não sustenta. Sim. E a gente procura fazer outros esportes também, e é isso. A minha rotina é um pouco diferente, porque a ESPN não é de Goiânia, né? Não tem uma sede em Goiânia. Então, até em questão de comunicação, se a Natália precisa de alguma coisa, tem uma pauta, tem alguma coisa, ela chega na frente do Renato, eu tenho essa pauta aqui, e aí? E aí, você discute. Às vezes, no meu caso, é muito comunicação via celular. Então, você tenta falar com... E é assim, a redação da ESPN é gigantesca, é muita gente trabalhando. Então, a gente sabe também que, às vezes, você ter essa comunicação em alguns momentos é complicado. O grande foco são as transmissões, que a ESPN hoje com a Série B. E aí, aqui é o único lugar... São Paulo, né? São Paulo. E Goiás, que tem a maior quantidade de clubes. Aqui em Goiás são 3 clubes. Né? Então, em uma rodada são 2 transmissões, igual esse fim de semana, nessa última rodada. No outro fim de semana eu tenho uma. Então, às vezes é 2, às vezes é uma. E aí, ao meio durante a semana, a gente tem uma folga obrigatória, né? Você não pode cumprir uma quantidade X de dias consecutivos. E nos outros dias, você está à disposição. Então, hoje vai ter o Sport Center. Hoje o Sport Center quer contar com informações de Goiânia. Aí me passa a pauta. O Sport Center 2 hoje. Não, hoje nada. Hoje você fica de casa, você vai apurar e aí vamos fechar VT. E aí fala com o pessoal de transmissão. Hoje a transmissão... Porque existem diferenças se a transmissão é no linear, se a transmissão é na ESPN ou se a transmissão é no Disney+. A gente tem... então, assim, é na ESPN, então, vamos fechar o material. Aí você define o que você vai fazer durante a semana, você já tenta vender a ideia. Beleza, a ideia é boa. Então, vamos fechar o VT. Você corre durante a semana, fecha um VT, vê o que você tem de entrevistado, faz off, faz tudo. Você fecha o VT para você trabalhar nessa transmissão. E aí, digital e site é o dia inteiro, assim. E aí, igual eu falei... Não tem tempo, né? Informação não tem. E aí, vai muito do que eu falei de vender o peixe.
pô, eu quero aparecer, eu quero que... Eu acho que eu tenho uma pauta que é legal, manda mensagem pro chefe, fala, chefe, ó, tem isso aqui, tem essa história aqui. Pô, essa história aqui, igual esses dias eu mandei mensagem, falou, ó, nessa época agora de Copa tá complicada. Aí eu contei a história, falei, a história é boa, vamos fazer. E aí você tem que estar vendendo seu peixe, tem que tentar achar uma história. Por exemplo, no ano passado, quando o Walter assinou com o Tupi, e o Walter tava bem mais magro. E aí, vamos vender a ideia. Gostaram muito. A gente foi pra Jussara, dois dias e meio em Jussara. Eu não acredito. Foram? Ficamos 2 dias e meio em Jussara. E aí a gente faz a pauta, assim... Aquele calor de 45 graus. Quente. Mas assim, rapaz, bom pra caramba. Conversamos com o treinador, com o diretor e tal. Faz uma entrevista de 1 hora com o Walter. 1 hora com o Walter. Ele é gente boa, né? Não, demais. Eu trabalhei com ele no Atlético. Ele é um cara sensacional. Ele é muito humilde, né? Ele é muito simples. É uma figura... Nossa. Você vê que ele não tem maldade, né? Ele é. E aí a gente foi acompanhar ele na academia pra fazer... Era um dia de treino do Tupi, normal, divisão de acesso ao Campeonato Goiano. E aí, na academia, a gente encontrou uma outra história. Porque veio um produtor de São Paulo, um editor de texto, pra poder acompanhar a gente. E aí, na academia, a gente achou uma outra história. Um atleta que tinha sido convocado para a seleção brasileira, um paraequestre, e ele já tinha ido para fora do país. E aí... Em Jussara? Em Jussara, porque Jussara também é uma cidade muito forte com tratamento equestre. Uhum. Algumas pessoas, algumas com algum tipo de deficiência ou não, eles... Tem um centro lá que é muito legal, assim. E aí a gente achou uma outra história. Então, uma história virou 2, a gente gravou, assim, de cima da hora, conseguiu fazer uma história. Então é isso, é sempre vendendo peixe, tentando achar boas histórias. No fim do dia, a gente tá contando história. Não, e você falou uma coisa engraçada agora, me remeteu uma outra história, que é de uma pessoa que teve com a gente, teve com a Natália, inclusive. Eu já fiz algumas partidas em que ela era repórter, eu acredito que a Natália tenha trabalhado com ela também na Globo, no Globo Esporte, que é a Vitória, né? A Vitória Leite hoje está cobrindo a Copa do Mundo. E, cara, a gente vê ela realizando o grande sonho da vida dela, que era conhecer o Harry Kane, né? E pelo trabalho, pelo jornalismo, por aquilo que é contar a história que você falou. E isso me fez pensar, cara, e assim, foi um dos motivos que eu decidi gravar hoje, gravar com vocês, para a gente poder falar um pouco sobre o que é essa nossa carreira, né? Esse nosso trabalho, que muitas das vezes é tão desvalorizado aí afora, mas que eu duvido que um CEO de uma empresa bate uma meta financeira, ele vai ficar feliz como a Vitória ficou ao fazer uma entrevista com o Harry Kane. Então, assim, são coisas, né? Profissões e tal, mas que a nossa profissão, ela entrega, que é a realização de sonhos, né? E acessos que a gente nunca imaginou que teria. E eu fiquei emocionado em ver ela emocionada, sabe? Porque ela contou uma história que era a história da vida dela, que era uma história de infância, de sonho, de ídolo. Como é que vocês veem isso? Assim, vocês já passaram por alguma situação que você nem acreditou? Você falou, cara, eu criança não imaginaria que eu estaria aqui, que eu faria isso. Eu vivi algumas na minha carreira, eu acredito que vocês também. Eu acho que estar onde eu estou hoje. Eu acho que estar na ESPN hoje, pra mim, já é uma parada de... Porque, assim, é muito difícil, né? Quando a gente tá em Goiânia, a gente não se tem... Longe, né? Parece longe. Parece distante e parece que, às vezes, o mundo parece que não olha pra Goiânia, né? Parece que a gente tem profissionais, a gente tem histórias, a gente tem clubes, a gente tem coisas, mas parece que, às vezes, as pessoas que estão de fora não olham pra Goiânia. E aí vai chegando num momento que a gente parece que a gente não vai... E eu tinha isso comigo. Cara, eu não sei se eu vou conseguir dar um próximo passo. E aí, quando apareceu essa oportunidade, pô, todo dia que eu tô ao vivo, pra mim é uma realização muito grande. E aí, quando você tem a oportunidade de fazer as transmissões dos jogos, você tem uma Série B pra você transmitir, pô, e eu gosto... Assim, a nossa realidade aqui é, querendo ou não, a gente... Obviamente, os nossos times grandes já estiveram na Série A, tiveram grandes campanhas, mas eu acho que eu e a Natália, a gente pode falar, nos últimos anos a gente cobria muito Série B, então a Série B a gente conhece muito bem. Pô, Série B... É nossa, né? É nossa. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas é nossa, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim, depende. Mas assim, então, a gente tem esse tipo de competição e ter a oportunidade de fazer jogos grandes. Por exemplo, a ESPN me proporcionou 2 coisas no ano passado que eles não sabiam. E que eu não falei nada antes, mas depois que aconteceu, eu morei durante 1 ano da minha vida, morei no Sul. Meu pai não conhecia o pai dele, foi conhecer o pai dele depois de muito velho, a gente morou 1 ano no Sul. Foi em Santa Catarina.
A gente morou em Santa Catarina, em Barra Velha e em Forquilinha. Forquilinha é uma cidade colada em Criciúma. E aí, eles me levaram para fazer Goiás e Curitiba no ano passado, no Couto Pereira. Lembro. Curitiba e Goiás, 0x0, Couto Pereira. Aquela briga danada. Que termina com a briga danada. O Thiago Rodrigues joga, o Tadeu tava suspenso. E eu tenho um tio que mora em Curitiba. Então a ESPN me proporcionou, depois de mais de 10 anos, eu ir reencontrar meu tio. E aí passou alguns meses, teve um Goiás e Criciúma, reta final de Série B. E aí quando eu fui pra Criciúma, eu pude reencontrar também as pessoas que eu encontrava quando eu morava em Forquilinha, que viraram meus padrinhos. Eu tenho uma madrinha e eu tenho um padrinho que são de Forquilinha. Então, essas coisas pra mim você sai do âmbito do futebol, mas através do futebol que isso te proporciona, assim. Um escritório não ia te proporcionar. Né? Não, você vai ficar sentado numa cadeira aqui, não vai. É bater isso. Meta, mas não vai... É isso, aí você vai fazer, Goiás e Remo, última rodada da Série B valendo acesso. Nossa. Jogaço, assim, você vai pro estádio, absurdo, lotado o estádio, pulsando, louco da vida, o Goiás tá na frente, o Remo vira, assim, acaba o jogo, invasão, 10, 15 mil pessoas no campo, assim. Você fala assim, meu Deus, qual que é o tamanho disso aqui, né? Você mexe com as pessoas. Assim, é uma paixão nossa, é um sonho nosso, mas você mexe com o sonho de muita gente. É a paixão de muita gente. A gente fala e a gente não imagina que chega em tanto lugar, né? É muita gente que está envolvida nisso, que torce para isso, que sonha com isso. E você tá lá tendo a oportunidade de transmitir isso, de falar o que está acontecendo, de passar informação, de tentar levar o máximo daquilo que está acontecendo para a pessoa que está sentada em casa, acompanhando a televisão, querendo que o time dele ganhe, querendo que aconteça alguma coisa, e você tá ali tentando ajudar de alguma maneira. E a Natália, pequenininha? Cara, o Felipe falando assim, me passou muita coisa na cabeça. Eu choro fácil, gente. Que eu lembro da minha faculdade, né? Eu fiz faculdade com uma grande amiga minha, que tinha os mesmos sonhos que eu, e a gente sonhou junto, a gente fez TCC junto, então a gente sonhou junto. E tá vivendo junto, né? E ela realizou antes de mim, né? Ela entrou na TV, é a Karina Azevedo, que hoje tá na Globo Brasília. E assim, eu vendo ela lá fazendo transmissão, eu já me sentia tão realizada. Mas quando eu vesti pela primeira vez o uniforme, fui para minha primeira transmissão, é um sentimento que eu não consigo explicar. Porque parecia tão distante, sabe? Uhum. E eu falei assim, tô com esse uniforme mesmo. Aí as fotos do dia, os nossos amigos fotógrafos tiraram, eu tô assim com cara de tensa, sabe? Porque eu tava tensa, assim, querendo fazer tudo certo. Mas depois, assim, foi um sentimento que eu não consigo explicar. É claro que a gente sonha com grandes coberturas, de fazer várias coisas. Mas se eu encerrar hoje a minha carreira, eu me sinto realizada. Porque quando eu fazia faculdade, era o que eu queria. Eu falei assim, gente, a pessoa é uma transmissão da Globo. Será? Vai ser tão distante assim, né? E foi, com 1 mês de casa, né? Que eu imaginei que fosse demorar mais. E olha que eu tive uma primeira experiência como a gente gosta muito de futebol, a gente acompanha o programa esportivo. Então eu acompanhava o Redação Sport TV várias vezes. E assim, uma semana minha na TV, eu fiz uma participação ao vivo com o Marcelo Barreto. Eu falei assim, gente, eu tô falando com o Marcelo Barreto ao vivo no Sport TV. Aí eu lembro, sabe, o Thiago Rabelo? Aham. Thiago Rabelo, acho que ele tava no Rio de Janeiro. Aí ele tava num barzinho no Rio de Janeiro, tava passando, ele tirou uma foto e falou assim, você aqui, ó. E a gente, tipo assim, aí eu tive dimensão. Claro, tava no Rio de Janeiro, assim. E aí, sabe, essas coisas. A minha primeira transmissão foi um Goiás e Botafogo. Foi um jogo grande, né? Maio de 2023. E aí eu fiz com o Jader Rocha, um narrador que foi um super querido comigo na época. E aí eu lembro que a Ana Thaís Matos estava assistindo e comentou no Twitter, tipo, me elogiando no Twitter. Eu acho que eu tenho um print até hoje. Então, assim, são coisas que não pagam, sabe? Mas eu acho que é um momento, assim, mais especial da minha carreira, porque eu acho que foi o primeiro. Depois disso, fiz várias transmissões, fiz Copa do Brasil, o acesso do Vila, quase acesso do Vila em 2023, que foi a minha primeira viagem pela TV. A melhor entrevista. Que viralizou, né? Aquela entrevista lá. Foi o meu primeiro viral, foi aquela entrevista. Então, assim, são várias realizações, né? Que no começo eu imaginava que estava muito distante, e hoje eu vivendo isso, eu me sinto muito realizada mesmo. Eu sinto um pouco disso também. Eu até falo muitas vezes eu converso com a minha esposa, eu falo, inclusive tá... Beijo, amor. Eu falo muito pra ela assim... há um tempo atrás eu já falava, se eu encerrasse a minha carreira hoje, eu já estava feliz.
aí a gente vive mais um pouco, a gente pensa, pô, agora eu Agora estaria dá. feliz. E aí a gente sempre vai chegando um pouquinho, né? Mas hoje, se eu encerrasse a minha carreira, eu estaria feliz. Por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. Eu também. Eu já jantei com um treinador de seleção brasileira, por conta de uma viagem que a gente fez. Eu trabalhei no Atlético, então a gente foi jogar no Rio de Janeiro. O Tite, na época, estava lá e a gente... Cara, eu olhava assim e falei, não acredito que eu tô fazendo parte, né? Que essa pessoa tá do meu lado. Aham. Esses dias eu fui fazer transmissão de vôlei, a comentarista era a Fabi, gente. A Fabi! A Fabizinha! E aí, antes de começar a transmissão, falando com ela, eu falei assim, Fabi, desculpa, eu sou muito sua fã. E assim, sabe? Quando que eu ia imaginar que eu que eu seria colega de trabalho da Fabi, meu Deus do céu? Que eu vi ela ganhando medalha em Olimpíada. É coisa louca, assim, sabe? E esse pensamento direto nossa. volta, né? Eu lembro que você falou disso, eu lembrei do meu pai. Meu pai, ele era um fã incondicional do Arley, o goleiro, né? Uhum. E aí eu tive um período que eu trabalhei no Goiás, tempo curto, ali, pré-pandemia, aí veio a paralisação por pandemia, o trabalho ficou muito interno. Acho que muitas pessoas nem sabem que eu trabalhei no Goiás. Mas o dia que eu me peguei trabalhando com o Arley e a gente trocando ideia sobre trampo, assim, sabe? Aí eu olhei e falei, cara, meu pai ia amar isso Eu ia aqui, ficar louco, né, com isso aqui. né? Então, assim, são histórias que a gente nunca imagina. Cara, e eu volto a dizer, eu duvido que alguém que está sentado num computador vai bater uma meta, vai vender 1 milhão. Ele não vai ficar mais feliz do que a gente ficou, né? Nossa, várias eu não ocasiões. consigo dimensionar, sabe? E toda vez que eu pego o meu uniforme, eu às vezes pego o microfone, eu vejo, assim, o símbolo da Globo. Parece uma coisa inacreditável, né? Eu cheguei onde eu queria chegar. Então, assim, nossa, é um sentimento inexplicável. A Natália falando, o dia que eu fui na redação, acho que pela primeira vez. E essa sensação de você estar aqui e você vê uma pessoa, pô, eu entrei Nossa, eu pertenço a esse lugar, eu faço parte disso. Pô, Trocou uma ideia com o pai Vicari? Nossa, com o Bruno, sim. Eu entrei ao vivo com o Bruno no estúdio. Cara, eu gosto dele, viu? Nossa, Não, eu cheguei, eu fui no camarim pra trocar de roupa, tava o Zé Elias e o Plihal, assim, trocando ideia e tal, porque ia começar Tomou o um programa. carrinho ou não? Não, Não, tranquilo. O Zé foi tranquilo. Você tava no corredor, passa o Pascoal, tá o Eugênio Leal, vinha. E aí você vai trocar ideia com a pessoa te chama pelo nome, a pessoa sabe quem é você. Assim, é muito louco, a né? pessoa tá... Porque, pô, eles estão assistindo, eles estão te vendo, mas você não tem noção que as pessoas Sim. estão te vendo. Você não tem noção. É. E, pô, e assim, é uma parada muito louco. O dia que, além de conhecer o estúdio, de conhecer a redação, eu também pude entrar ao vivo no estúdio, né? Eu fiz 2 entradas, uma tô dia à lembrado, tarde e um dia tô pela lembrado. manhã. Pô, é absurdo, assim, o estúdio, assim. É legal. O tamanho porque o estúdio do Sport Center é gigantesco. E são 2 cenários, né? Você tem em 2 ambientes. Você tem um de cá e um de cá. E aí você pode fazer a transição. Tem cenários completamente diferentes. E assim, é absurdo, assim. Você olha que tanto de gente, assim. Você olha que o tamanho de estrutura, de tudo. Você fala, meu Deus, que Assusta doideira. um pouco, né? É intimidador. Que loucura. E falando em realização, então, eu vou encaminhar o nosso papo pro final aqui. E aí eu vou até pedir pro Zé que colocar aqui para mim, antes da gente chegar, né, para esse bate-papo, eu pedi para vocês algum item pra gente colocar aqui, ó. Né? E eu Dá queria... pra saber qual que é o meu. E eu queria que vocês explicassem agora sobre esse objeto. O que significa para você, por que te fez trazer esse objeto aqui para o nosso bate-papo. Eu acho que vamos pegar, né? Dá pra pegar? Dá? Acho que dá, Qual não. que você quer? Eu pego. Vai pegar os dois? Eu vou explicar os dois ao mesmo tempo? Vamos. Vai. Aí, ó, pra poder... Aí. Esse aqui, eu queria trazer alguma coisa da rádio, porque a rádio foi muito importante na minha vida, né? Eu falo assim que o ano que eu mais cresci profissionalmente foi 2019, quando eu fui setorista do Atlético e viajei o Brasil inteiro, naquele acesso do Atlético. Então, a rádio me ensinou muito, né? Eu queria trazer algo que me lembrasse da rádio. E eu peguei esse crachá aqui, essa credencial, que foi aquele jogo da Copa América aqui em Goiânia, que o Messi veio jogar aqui em 2021, fez um gol de falta. Argentina e quem? Argentina e Equador. E aí, gente, eu vi o Messi, né, fazendo uma... Todo mundo No sabe... CT do Atlético? Não, no CT tava fechado, né, não consegui era ver. pandemia, verdade. Só que no jogo, No jogo no você gol viu. e no jogo eu vi o gol dele de falta. Pouquíssimas pessoas viram, porque não tinha ninguém no Não tinha estádio. ninguém, era só Era só jornalistas, imprensa. né? E aí, tipo assim, todo mundo sabe que eu sou Team CR7, né? Mas o Messi é incrível, né? É um gênio. E foi muito legal. Então, eu quis trazer algo da rádio mesmo, para homenagear a rádio e também lembrar desse momento do Messi, aproveitar aí, né? Maior artilheiro da Copa, por enquanto, até o Mbappé passar ele.
E essa aqui é do momento que eu falei, né? Foi meu uniforme, o primeiro uniforme que eu vesti da Globo, da minha primeira transmissão, Goiás e Botafogo, em maio de 2023. Que esse uniforme aqui, eu tava tentando puxar na memória, eu tenho quase certeza que eu não usei ele. Então, acho que eu usei só naquele dia. Porque aqui em Goiânia é difícil usar, gente. Manga longa, né? Blusa de manga longa é difícil usar. E aí, depois eu usei os uniformes de manga curta. E depois o Sport TV mudou os uniformes, né? Não é mais esse. E aí, eu não me lembro de ter usado ele de novo. Então, assim, fica ainda mais especial. Quando eu vesti e me vi com esse, com esse símbolo aqui, eu falei assim, gente, é inacreditável. Eu tô onde eu queria estar. E o sentimento é esse, assim, sabe? O sentimento de você estar no lugar certo. É o sentimento que eu tenho toda vez que eu visto esse uniforme. Merece um quadro, hein? Merece, Ainda né? que não foi usado, então. Então, usado só uma vez, né? Só no dia especial. Quem sabe, é uma ideia. Vou fazer um quadro. Vou colocar no quadro. Seu Felipe. Então, o meu foi mais discreto. O meu tá aí, ó. A tacinha da Comembol. Aí, e a canopla. Aqui, ó, isso aqui também remete ao meu tempo de rádio. A única vez que eu fui pra fora do país. Aqui, ó, presta aqui, ó. O Zé vai te mostrar lá. A única vez que eu fui pra fora do país, durante meu período de rádio Bandeirantes, eles me mandaram pra fazer Atlético e Olímpia, que era a Copa Sul-Americana, 2022. Sim. E aí, inclusive, eu fui o único veículo de Goiânia que foi. Rafael Bessa, né? No Atlético? O Bessa era o assessor. Inclusive, ele me salvou lá no dia. Mas eles me mandaram alguns dias antes. E eu fiquei bem próximo do hotel da Comembol, que é absurdo, assim. Não é em Assunção, né? Fica em Luque. Que Paraguai, é coladinho. Isso. E aí tem um hotel que é gigantesco, tem a sede da Comembol do lado de cá, tem o museu da Comembol do lado do hotel. E em frente ao hotel, literalmente, você só atravessa a rua, tem um campo da Comembol. E o campo, ele é aberto pra todo mundo ver, é como se fosse uma praça. Então, a pessoa que tá andando no meio da rua, ela assiste o treino. Então, as pessoas chegam lá, assistem o treino. E aí, nesse mesmo dia, nessa mesma semana, teriam Palmeiras e Cerro, se eu não me engano. Inclusive o Mendel tava lá pela ESPN. Um dos 1000 Palmeiras e Cerro da Libertadores. Que sempre tem. E aí teve, tipo assim, era terça, o Atlético acho que era quinta. E aí foi a minha primeira vez que eu saí do país, foi minha primeira transmissão pra fora. E aí foi uma loucura, assim, pra conseguir, questão de tempo, de correr. Vacina. Acho que é febre amarela, que você tem que ter uma vacina de febre amarela pelo menos 10 dias antes da sua viagem pra você poder entrar no Paraguai. Também? Ah, o Paraguai também. Pro Paraguai exige a febre amarela e na época Covid, né? Óbvio. Conta de pandemia. E aí corre pra um lado e aí, pô, foi uma transmissão muito da hora. Deu alguns perrengue lá na hora, assim. Sempre dá, né? Perrengue. Foi legal. Ao vivo, né? Se não der perrengue em transmissão fora. Defensores ao Chaco, assim. O Atlético perdeu, mas foi sensacional, assim. Pô, foi muito bom. Aí foi 2x0, depois no Cerro o Atlético faz 2x0, passa. Aí depois o Atlético joga contra o Nacional, aí eu não vou. Luizito? A estreia do Luizito, o Agüero tava lá assistindo, aí eu não fui, não me mandaram. Aí eu fiz o jogo de volta e depois o Atlético São Paulo ganha e aí é eliminado no Morumbi. Nossa, eu fui nesse jogo do Morumbi, inclusive. Inacreditável. Né? É inacreditável. Nossa. Cara, mas assim, é uma energia surreal. Não, assim, foi igual na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? O Atlético abre a vantagem contra o Corinthians na Copa do Brasil nas quartas, é eliminado, na semi contra o São Paulo, mesma coisa. Mesma coisa. E aí, então é isso. E aí, por quê? Esse aqui eu ganhei do assessor da Comembol. Tava conversando com ele, eu fui lá e ele me deu uma mochila. Oficial de mídia. Uma mochila que eu uso até hoje. A mochila tá pedindo socorro, mas eu uso ela até hoje. E aí tem esse chaveirinho aqui da Sul-Americana e tem mais uns imãs que eu nunca abri. Só vou colocar no dia que eu mudar, que eu fui pra minha casa, que aí eu vou colocar. E esse aqui, eu nem uso, eu deixo sempre guardado, eu só trouxe pra cá. E esse aqui é a canopla. Canopla que a gente coloca no microfone. Canopla de 25 anos do Sport Center. Ano passado, o Sport Center é o maior jornal de esporte da América Latina. 50 anos nos Estados Unidos e 25 anos na América Latina. E aí foi uma marca muito especial para a empresa, obviamente. E eu ter a oportunidade de fazer parte desse momento foi algo absurdo. Aí a gente usou durante um período, a gente usou uma canopla especial, houveram matérias especiais em algumas cidades. E aí, para remeter esse meu tempo de ESPN e de ter a oportunidade de fazer pelo menos um pouco da parte, de uma história tão gigantesca como é o Sport Center, principalmente nessa época comemorativa. É isso. É isso, galera. Então, pra gente encerrar, eu vou explicar o meu também. Trouxe algumas coisinhas aqui, meu guerreirinho romano. Que tá tá cambaleando aqui, mas quem nunca, né? Quem nunca tomou uma na guerra, né? Então,
faz parte um pouco de que eu acredito que é a vida, que ela é uma batalha após a outra. Já viram esse filme? Depois eu sou péssima de ligar o nome com o filme. Uma batalha após a outra. Talvez eu tenha assistido. Esse filme é recente. Do DiCaprio, muito bom. Mas eu acredito, a vida é uma batalha após a outra. Então, um guerreirinho romano para poder simbolizar nossas batalhas diárias. E aqui o meu dólar do Abraham Lincoln. $5. Essa é a minha. Ai. Essa é a minha, né? Então, Não vou vai deixar quebrar, aqui meu filho, pelo amor de Deus. para poder encerrar. Meu dólarzinho que fala muito sobre a minha procura profissional, né? O meu corre, meu dia a dia e as minhas motivações diárias. Então é isso. Coisas especiais para um momento especial para mim. E eu quero agradecer vocês por fazer parte, né? É um projeto que eu não acreditei muito, mas eu falei, cara, vou colocar no ar e ver o que vira. Então, estou muito feliz em ter vocês aqui comigo nessa noite. Muito obrigado por fazerem parte desse momento. Obrigado por compartilhar comigo, né? Esse pedaço da vida de vocês. E pegar uma palavrinha final para a gente poder... A gente fala aqui. muito, né? Se deixar, vai falando. Mas obrigado, Natália. Obrigado por estar aqui. Que isso. Eu que agradeço pelo convite. Me senti honrada, né? De estar nesse primeiro programa de estreia. Eu sei como é importante esse primeiro, né? Que é o que mostra. Feliz de estar ao lado do Felipe. Como eu disse, é um grande amigo que eu fui construindo aí ao longo da carreira. Espero que a gente possa voltar mais vezes com novas histórias, que eu acho que o legal é isso, né? É experiência, é você compartilhar a experiência e que a gente tenha muita coisa para contar, né? Que a gente possa viver muito e ir contando histórias aí. Contar um acesso, né? Tá precisando de Nossa, contar quem sabe esse ano, né? O povo pega no meu pé, né? Até hoje, porque eu fui lá no jogo do ABC, do Vila, né? O povo fica pegando no meu pé, falando que eu sou pé frio, mas a culpa não é minha, né? Quem sabe esse ano não vai? Não, você teve um quase acesso na última rodada, eu tive um quase acesso ano passado. Verdade, tá vendo? A culpa não é nossa. No dia do Vila, eu tava no Acioli. Aí eu cobri o acesso do Atlético, pela rádio. Mas ano passado eu tava no Goiás em Remo. Não, vamos fazer o seguinte, então. Rodada final, vocês vão estar aqui comigo? A gente vai assistir ao vivo. Fazer um react. Esse negócio de viajar, sem viajar. Felipão, obrigado, meu irmão. Obrigado por estar aqui comigo. A gente compartilha o dia a dia da Série B aí, né? Obrigado aí mais uma vez. Pô, eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Na hora que você falou que você ia me chamar, que você ia chamar a Natália, eu falei, é isso aí, tá certo. Tá certo, a pessoa certa. Credibilidade. Tem que ser, ainda mais, deu certo, a Natália vai, eu falei, pô, que ótimo, porque aí já é uma amizade que eu tenho, foram muitos dias, muitas semanas, muitos meses. Nossa, muito. Compartilhando o dia a dia de CT, e aí era o que ela falou, assim, de ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado cedo, domingo, pra gente poder tentar levar o máximo de informação e tentar também construir uma credibilidade. Sim. Para que as pessoas, quando a gente falar algo, acreditar, saber que aquilo... É muito legal isso, cara, esse feedback, assim. A hora que a pessoa coloca lá um emojizinho de jornal, 2 pontos, seu nomezinho. E a pessoa fala assim, nossa, eu acredito porque você postou. Isso te dá um orgulho, né? Como jornalista, te dá um orgulho. É isso. E aí a gente construiu essa história e estamos construindo ainda, né? Tem muita coisa pela frente. Muita coisa pela frente. Rapaziada, é isso então. Obrigado vocês. Sucesso pra você aí, que dê tudo certo. In the game. Se inscrevam no canal. Aí. Muito obrigado vocês. Deixa o like. Deixa o like. Obrigado, rapaziada, que acompanhou aí. Feliz em estar aqui essa noite com vocês, né? Ou esse dia, ou essa tarde, dependendo da hora que vocês vão estar assistindo aí. Agradecer também ao Colégio Preveste. Vocês viram aí o QR Code passando, né? No cantinho da tela aí. Rapaziada, fortaleceu aqui o nosso programa, então agradecer muito ao professor Flávio, ao Colégio Preveste, matrículas abertas, ensino fundamental, ensino médio, preparatório Enem, o melhor preparatório Enem de Goiânia. Então, se puder, dá uma moralzinha no QR Code, faz a sua entrevista lá no colégio, beleza? Natália, obrigado, Felipe, a gente se vê numa próxima. Rapaziada, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.